Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer o convite. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre esse tema, que é um tema de grande interesse para nós lá no NUCCON, no nosso grupo de pesquisa. Inclusive, no semestre passado, no último semestre de 2019, foi o tema da disciplina que a professora Joana Ziller e eu, que coordenamos o NUCCON, ofertamos no programa de pós-graduação em comunicação social da UFMG, que nós chamamos de ativismos, no plural, porque a gente tem várias formas de ativismos hoje, que são permeados por essa questão da mediatização. É um tema que é caro para a gente vem acompanhando essas questões desde 2013 aqui no Brasil e com muito interesse no mundo todo. Nós realizamos um projeto de cooperação internacional com a Universidade de Moscou para tentar entender os atravessamentos políticos, econômicos, sociais dos Jogos Olímpicos de inverno em Sochi, de verão no Rio, e a Copa do Mundo de 2014 e 2018, porque esses grandes eventos midiáticos hoje eles são todos atravessados por essas questões de ativismo. E agora nós temos um projeto de cooperação internacional com uma universidade sueca, a Jönköping University, onde a gente está tentando entender a questão do que a gente tem chamado de educação transmídia, que eu acho que é um tema fundamental para a participação social hoje, inclusive nesse mundo de pandemia, voltada para a questão da sustentabilidade. Uhum. Professora, você comentou logo no início da sua fala que vocês vêm acompanhando desde 2013, né, esse cenário enfim, das mídias, na internet, nas redes. Principalmente 2013, que foi aquele ano efervescente para a nossa política, né? O que você vem observado de cá para lá que você poderia ressaltar sobre esse tema? Bom, em 2013 a gente estava acompanhando a preparação da Copa, né? E fomos todos atropelados por aquelas manifestações no Brasil, logo depois das manifestações que vinham no mundo todo, desde a Primavera Árabe, enfim, de 2010 para cá, talvez a última década, isso foi ficando cada vez mais intenso. O que a gente tem observado é que a gente tem chamado de camadas de mediação. Esses temas eles vão se agrupando e vão sendo ressignificados em novos contextos. Então, o que a gente tem hoje é uma série de questões que são questões que até pouco tempo atrás eram consideradas de minoria, mas hoje elas vão se tornando uma questão de grande envergadura social. O grande exemplo é Black Lives Matter, porque elas vão permeando várias facetas da sociedade contemporânea. Então, elas deixam de ser questões localizadas, porque elas vão se somando num esforço coletivo nas conexões online e offline, que a gente tem, eu e meus alunos temos nos alinhado a uma corrente que tem estudado isso como a característica de uma nova lógica de comunicação, que é a lógica transmídia. Então, a gente tem trabalhado isso na perspectiva do ativismo transmídia, ou seja, tentando entender quais são as implicações desse cenário para a arena da comunicação, da política, da sociedade contemporânea de modo mais amplo. Uhum. E o que seria justamente essa questão transmídia, professora? Você poderia explicar um pouco para quem não está familiarizado com o termo? Sim, esse é um termo relativamente recente, foi proposto por Masha Kinder em 91, para tentar entender a forma de consumo daquele desenho Tartarugas Ninja. Como é que as crianças consumiam aquele desenho, que já era considerado uma forma de um consumo de uns nativos digitais, que eram consumidos pelas bordas. E esse termo, que inicialmente foi proposto como intertextualidade transmídia, que vem numa discussão já desde os anos forte na área da comunicação, desde os anos 60, que é a intertextualidade, intermedialidade, ele se tornou popular no mundo a partir de 2003, quando o então professor do MIT, Henry Jenkins, escreveu um artigo que se chamava Convergência e Diverge, onde ele começou a propor que havia um processo de convergência que não era apenas tecnológico, era sobretudo cognitivo e cultural, e que nesse processo ele não era harmonioso. Ele era extremamente conflituoso, de velhas lógicas de comunicação, com novos ambientes de comunicação que estavam entrelaçados de modo imprevisível. Depois ele escreveu um livro que ficou muito famoso, que foi traduzido em vários idiomas, inclusive no Brasil, como Cultura da Convergência, em 2006. Em 2013, ele, com outros autores,
publicou um outro que chama Cultura das Conexões, onde ele vai propor que a grande questão hoje são essas conexões. E nós estamos assistindo a relevância disso que ele estava propondo nesse cenário atual da pandemia, onde cada vez mais essas janelas tecnológicas, como essa live, vai se tornando a nossa forma de interação cotidiana. Isso justamente, sei lá, tem exemplos, a gente consegue enumerar facilmente os exemplos recentes, né? De cabeça me vem o Blackout Tuesday, que teve aquela terça-feira em que vários perfis colocaram uma foto de perfil preta, também tiveram aquelas vários perfis com a bandeirinha antifascista, e eu acho que um debate que, enfim, teve naquela semana e que ainda continua é de que maneira essas ações virtuais incidem sobre o mundo político, sobre o mundo social. Você percebe onde as pessoas criticam, por exemplo, uma falta de um direcionamento específico, ou outras vão comentando sobre a apropriação de memes dessas figuras. Como é que você vê tudo isso? Blackout Tuesday, é interessante para a gente perceber isso, que ele já vem num rol de questões, né, desde o Black Lives Matter no final de maio, que tomou conta do mundo. E é interessante porque o Blackout Tuesday, ele começou como iniciativa da indústria fonográfica, né? Então a gente viu toda a indústria fonográfica, o Warner, Spotify mudando, e depois, aos poucos, foi se espalhando para tudo. Alguns setores do UFMG entraram dentro dessa campanha. E é interessante notar, porque, por exemplo, nessa semana, o Twitter começou a recomendar que as marcas prestassem atenção no posicionamento que elas estavam tendo diante das questões que são importantes hoje na sociedade. Então, alguns autores têm chamado isso de ativismo de marca. Ou seja, não é porque elas querem entrar, é porque diz respeito à forma do consumo contemporâneo. Então, nesse comunicado do Twitter, por exemplo, eles diziam que achavam que isso não era uma questão pontual, era uma questão do modo como a sociedade está se comportando hoje. Né? Então, é muito importante pensar sobre isso, porque não existe um posicionamento político de um lado, a questão das marcas de outro, que a gente consome de outro, e está se tornando cada vez mais o que a gente chama mediatizado, que é atravessado por essas conexões coletivas. A ideia de transmídia, como lógica de comunicação, é exatamente isso. Não se trata de uma produção, como era na comunicação de massa, onde você tinha um centro pulverizador da informação, que podia, inclusive, estar distribuído em vários ambientes de mídia. Isso já existia. O que muda hoje, o que faz disso uma lógica de comunicação transmídia, é a participação cidadã. E o melhor exemplo disso são as mediações de hashtag, são os memes, como você falou. É um movimento coletivo. O que faz, por exemplo, Facebook, Twitter, Google ser empresas tão importantes hoje é o modo como cada um de nós precisa dessas empresas para se manifestar cotidianamente cada vez mais. Então, somos nós, com nossas pequenas ações cotidianas, que empoderamos essas marcas. Por isso que as marcas estão tão preocupadas com o que acontece nesse ambiente das conexões online e offline que vão caracterizando esse ativismo contemporâneo. A gente percebe, igual ontem, por exemplo, que teve a polêmica com a Bombril, né, que voltou com aquela marca Crespinha, e só foi num segundo, já causou uma explosão no Twitter com acusações de racismo, acusações bem merecidas, na verdade, mas também, e como que a empresa meio que aproveita desse momento, querendo ou não, para gerar um certo capital para ela. E ao mesmo tempo você vê já, por exemplo, ações como Sleep Giant se espalhando pelo mundo, vigiando, né? Ele não está dizendo, olha, empresa, você não deve aparecer aqui, mas você sabe que você está patrocinando alguma coisa sem saber pelos algoritmos do Facebook? E a resposta de todas as grandes empresas, mesmo que elas já soubessem, é retirar desses ambientes. Então, isso passa a ser um modo preferencial do comportamento contemporâneo. Por causa disso, não é uma questão pontual ou momentânea. Passa a ser uma característica do nosso modo de comunicação hoje, que é totalmente atravessado pelas questões políticas, culturais mais amplas da sociedade. E agora, pensando nesse uso da hashtag como modo de mobilização política, professora, você, na verdade, introduzindo também, né? Você participou de um debate na semana passada no Circo IEAT, um debate muito bom, queria até convidar quem não assistiu, que está disponível no YouTube, está lá no YouTube da CAC, só procurar por CAC UFMG, comentando sobre a abrangência da hashtag Black Lives Matter, né? Como ela partiu daquele momento do assassinato do George Floyd e acabou se transformando num movimento mundial. Como é que você vê essa congruência entre redes e mundo e ruas
esse cenário de, sei lá, Ah, ativismo digital contemporâneo? Black Lives Matter não é uma coisa contemporânea, né? Essa noção, esse slogan, ele existe há muitos anos. Desde os anos, final dos anos 60, 70. Ele vem na esteira do movimento Black Power. Ele já existe há muito tempo. A novidade disso, como você mesmo disse, é quando você coloca o hash na frente. E o que a hashtag faz? Ela opera diferentemente num ambiente como o Twitter, onde ela foi pensada, né? Para agregar dados. Mas ela opera diferentemente em outras redes sociais, como é o caso do Facebook e como é o caso da nossa ação cotidiana nas ruas. Então, o que ela serve? Ela serve a hashtag, ela é uma forma de mediação que aglutina posicionamentos afins, ainda que conflitantes. Muitas vezes a gente Sim. usa a hashtag para discordar, mas quando a gente discorda usando a hashtag, a gente dá visibilidade para aquela hashtag. Por causa disso, ela alcança trends, por exemplo. E por causa dessas questões é que é tão importante esse cenário de alfabetização transmídia. Porque as pessoas, às vezes, usam mal, inclusive usam contra aquilo que pensam, né? No modo como fazem contribuem para aquele conhecimento subir nas redes. Então, assim, o que muda fundamentalmente é a forma de mediação que é própria dessa lógica transmídia. Então, isso não é um assunto para a academia, pelo contrário, nós da academia, né, é que estamos nos debruçando sobre as questões da contemporaneidade, como as pessoas se comportam nas ruas, nas conexões de redes sociais online, para tentar entender como que a comunicação se processa contemporaneamente. É o inverso. Não é uma questão de determinismo tecnológico, não é uma questão do modo como as marcas determinam o nosso consumo, é o modo como a sociedade, como um todo, que é cada vez mais atravessada por esses ambientes tecnológicos, vão processando uma outra forma de comunicação. Assim como, por exemplo, todos nós agora estamos aprendendo a lidar com live. Até no início da pandemia, nós somos da área da comunicação e não estávamos habituados com isso. Então, nós vamos aprendendo com o modo como a sociedade vai se configurando. E você comentou em pandemia, porque é isso, né? Meio que a pandemia está agenciando diversas coisas que estão acontecendo nesse momento. Se a gente for parar para pensar, é difícil prever hipóteses e tal, mas muito do que está acontecendo hoje também está acontecendo porque nós estamos distanciados socialmente, né? Então as pessoas acabam encontrando outras maneiras de se manifestar e se posicionar em rede. Como é que você vê esse efeito da pandemia nesse momento atual, quando a gente comenta sobre isso? Isso é outra coisa interessante, porque esse distanciamento social, ao mesmo tempo, nos leva a uma aproximação social. Nós nunca estivemos tão conectados quanto agora. Né? O nosso trabalho, por exemplo, não diminuiu em função disso, porque a gente descobriu outras formas de interagir. Muitas empresas estão, inclusive, dizendo que vão adotar o home office de uma forma mais contundente depois que a pandemia passar, que a gente descobriu que é possível se Sim. comunicar de uma forma eficiente, mesmo estando socialmente distantes. Então, assim, a dimensão física, né, ela não significa um distanciamento material. Né? Essa live, por exemplo, é uma janela tecnológica no qual eu interajo com você e com todo mundo que está nos acompanhando neste momento. Então, ao mesmo tempo que ela gera um distanciamento social, nós somos testemunhas que geram uma outra forma de aproximação. E isso é a prova de que não existe um distanciamento ou uma separação nítida entre o mundo físico e o virtual. O que a gente tem é esse mundo cada vez mais atravessado pelas tecnologias. O que não é uma questão nova. Nós só somos seres humanos porque dominamos a linguagem. E a linguagem vai se tornando cada vez mais tecnológica. Né? Uma pedra lascada, ela tinha uma função técnica, assim, dentro daquele grupo social daquele momento. Assim como um celular hoje tem uma função técnica diferente do computador. Inclusive, para a gente fazer essa live, a gente sabe qual o dispositivo que a gente tem que utilizar. E foi até bom você falar dessa questão da interatividade com os comentários, porque eu também gostaria de ressaltar isso, gente. Quem quiser perguntar, é só comentar aí que a gente vai responder também. Inclusive, já temos uma das perguntas eu só não consegui pegar o nome, mas que seria também interessante, professora, falar um pouco dessa alfabetização digital e desse letramento transmídia. O que seria necessário para a gente alcançar isso?
Olha, eu coordeno um projeto de ensino, pesquisa e extensão, que ele está acontecendo desde 2017, que é de educação transmídia para escolas públicas de países de língua portuguesa. Então, nós já fizemos um experimento em Dili, uma escola pública de Dili, no Timor-Leste, em uma escola pública de Maputo, em Moçambique, e numa escola pública de Belo Horizonte, no Brasil. Até então, a gente tinha feito experimentos localizados. Eu estou agora, por exemplo, orientando uma tese de doutorado nessa área de um pesquisador de Moçambique, onde ele quer levar isso para Moçambique no experimento da tese dele. Qual que é a grande questão? Nós somos todos países lusófonos, por exemplo. A rigor, todos poderíamos comunicar muito bem e pensar, por exemplo, salas de aula, né? Ou algumas atividades de educação, por exemplo, de língua portuguesa, que envolvesse na escola pública, que envolvesse alunos de vários países diferentes. Qual que é a dificuldade? Isso até já foi tentado, mas qual a dificuldade de fazer isso? Nós temos duas dificuldades fundamentais. A primeira são as formas de mediação, porque a língua é uma forma de mediação, mas a língua portuguesa ela estabelece mediação diferente, se é um país de língua nativa como o nosso, ou não, como é o caso de Timor-Leste, onde não é a maioria da população que fala português, mesmo sendo a língua oficial. O mesmo acontece em Moçambique. Esse meu aluno e eu estamos publicando um capítulo de um livro agora sobre isso, onde ele mostra os dados, por exemplo, que, embora todos os meios de comunicação lá, a língua oficial seja o português, a maior parte da população não sabe falar português. Então, a gente tem formas de mediação da língua portuguesa, por exemplo, que elas vão se associando às mediações midiáticas e tecnológicas e podem, dependendo de uma certa estratégia de comunicação, gerar um engajamento com aquela forma de mediação linguística, por exemplo. Então, a gente tem que lançar a mão. A gente lança a mão de estratégias transmídias, como gamificação, online, offline, né? A gente entende que cartas, por exemplo, que é super analógico, pode ser uma forma de estar associado dentro de um storytelling, de uma narrativa mais ampla. E a gente, então, estava pesquisando isso nesse cenário. E já com um projeto para pensar isso no âmbito da sustentabilidade, voltado para a sustentabilidade, quando fomos atropelados pela pandemia. E nesse momento, por exemplo, uma questão que a gente já estava discutindo muito fortemente, que é a questão do consumo, da proliferação das chamadas notícias falsas, né? Como é que a própria OMS chamou isso de infodemia, que é uma quantidade assustadora de informações sobre um tema que gera pânico na sociedade e as pessoas passam a ter dificuldade de diferenciar o que é oficial, do que não é, o que é verdade, do que é falso. Então, cada vez mais, a alfabetização transmídia passa a ser uma ferramenta importante, não só para situações específicas, como o caso de uma língua transnacional, mas também para as pessoas aprenderem a consumir as informações que recebem cotidianamente nas redes sociais online, né? Porque o que faz a circulação das informações propagar de modo viral é a crença, não é a verdade, né? Não é exatamente se aquilo é verdadeiro ou não, porque as pesquisas indicam que muita gente compartilha informação sem nem abrir, porque o título reflete a sua crença. Tanto que o Twitter agora está recomendando, começou com uma ação nos Estados Unidos, ainda não chegou aqui no Brasil, recomendando que as pessoas, quando percebe pelos algoritmos que a pessoa está compartilhando sem abrir, que ela abra e leia a informação antes de compartilhar. Que é basicamente o modo de propagação das fake news, né? Mexe com a crença e com o emocional da pessoa. Aí é que está a grande questão, porque a gente tem trabalhado, entendido notícias falsas, é uma questão que a gente tem discutido lá no grupo de pesquisa, a partir dos dados de verificação, que são as agências de fact-checking. E o que elas verificam? Aquilo que é verificável. Mas entre o falso e o verdadeiro, há matizes infinitos. Do ponto de vista da semiótica, a gente fala que é um tipo de signo, que é um índice, é aquele que deixa um rastro. Então, número, por exemplo, é fácil de verificar. Você vai nos números oficiais e vê que aquilo é mentira, né? Algumas coisas, por exemplo, você tem parâmetros científicos, como a história de uma semente que curava Covid, que foi super compartilhado e tal. Há uma série de notícias desse tipo. A própria cloroquina é um exemplo melhor. A cloroquina é falso ou verdadeiro? É notícia falsa ou é verdadeira? Porque a gente pode partir do princípio que é falso e depois as pesquisas científicas mais para frente chegarem à conclusão que não.
que era verdadeiro. Então, o que a gente entende nesse cenário? Que é preciso categorizar essas informações e as pessoas têm que começar a compreender o que é uma notícia oficial, o que são fontes oficiais, qual é o tipo de formato que é feito para engajar. Tipo, já tem até um tipo de texto, compartilhe sem dó, coisas desse tipo, assim, que quando você vê alguma coisa desse tipo, você já pode desconfiar. Uhum. Sobre esse tema, professora, tem até uma pergunta que eu acho que vale a pena puxar agora, que a Luciana Julião comentou o seguinte, quando a gente estava comentando sobre aquela questão do uso de empresas de capitais para nessas estratégias de hashtag e tudo isso. Olha só, quando se transforma numa questão econômica, tudo muda. Temos, por exemplo, o trabalho do Sleeping Giants Brasil, aquele projeto que fica monitorando quais empresas financiam, né, é, sites de fake news e coisas assim. No movimento para acabar com o financiamento dos sites de fake news, exatamente. Esse é um caminho de ação? Ela pergunta. Esse é o caminho de ação que o ativismo transmídia tem trilhado com grande êxito nos últimos tempos. Porque, olha só, que a gente tem que pensar o seguinte, o ativismo transmídia, ele não é nem do bem nem do mal, ele é uma forma de estratégia de comunicação. Então, assim como você tem, por exemplo, esse tipo de movimento que tenta barrar fake news, a própria proliferação de fake news é uma forma de ativismo transmídia. Porque a gente sabe que tem empresas que disparam, o WhatsApp, há uma série de questões que têm sendo investigadas para tentar limitar esses disparos automáticos. A gente já sabe como que isso influenciou eleições no mundo inteiro e talvez até aqui no Brasil, há indícios nesse sentido. Mas a grande questão por isso que eu falei que é uma questão de crença. Toda essa estratégia algorítmica, ela não teria efeito se não houvesse adesão social. É isso que caracteriza uma lógica transmídia. Então, há uma certa estratégia de comunicação que opera na disseminação dessas fake news, que é muito semelhante. Ela começa a ser disparada nas redes sociais com uma força brutal, primeiro para ter visibilidade e virar trend topics, porque isso é uma forma de agendamento do debate social. Então, quando isso começa a adquirir visibilidade nos trend topics, isso significa que vai pautar o que a gente vai conversar naquele dia. Não necessariamente o que a gente pensa sobre aquele assunto. E aí é que entra a parte da crença. É o modo como cada um de nós é parte desse ativismo transmídia. No cenário de política polarizado como no Brasil, isso é fortíssimo. Então, como ele estava dizendo, quando a pessoa que perguntou, não ouvi o nome, né, quem perguntou... Foi a Luciana. Luciana. Como a Luciana mencionou aí, quando entra a perspectiva econômica, a questão fica muito mais forte. Mas a questão não é só uma dimensão econômica. Ela é econômica, política, cultural. São todas essas formas que a gente fala que é uma sobreposição, uma espécie de espiral de mediações, e cada um de nós somos atravessados por isso cotidianamente. Por isso que a alfabetização transmídia é tão importante, porque às vezes a gente participa disso sem ter muita noção. É o caso dos grupos privados de WhatsApp, os grupos de família, os grupos de escola, daqueles antigos, onde eu costumo até brincar que são grupos de fake news. É muito importante estar ali para você aprender como é que essas fake news elas vão se desdobrando cotidianamente. E você vê algumas pessoas compartilhando algumas coisas que você pensa, mas será que ela acredita nisso mesmo? Assim, tem algumas coisas que parece que não é logicamente viável. E por que espalha desse jeito? Porque reflete uma crença política. Então, não é só uma questão econômica. É uma questão que é política, econômica, social, cultural, que está tudo atravessado. Essa é a cara desse processo de polarização que a gente está vivendo no Brasil já há algum tempo. Sim. E eu fico pensando muito em questão do tempo, professora, porque eu acho que tudo está correndo tão velozmente, né, que a gente não consegue se deter a cada manifestação, a cada hashtag, a cada coisa num tempo grande, assim, exatamente por conta disso, porque é tudo muito veloz. De que maneira, porque essa é a realidade da internet, né? Eu queria também te ouvir falar um pouquinho sobre isso, sobre essa questão temporal, sobre a questão de quanto tempo a gente consegue engajar numa luta por meio de uma hashtag, por exemplo. A temporalidade é um efeito de sentido, né? Ele é um significado. Né? Então, a temporalidade de uma hashtag, por exemplo, vai depender da adesão social a ela e das formas de propagação que são automáticas, via algoritmos.
né? Mas, por exemplo, lá no nosso grupo de pesquisa, a gente faz o seguinte, a gente, por exemplo, acompanhando a coisa do Covid, nós estamos acompanhando desde as hashtags primeiras que apareceram e como é que elas vêm e voltam e vão sendo, como é que os trend topics vão sendo atravessados por outras questões ao longo do tempo. E as hashtags são um exemplo, é uma forma de mediação, mas há outras, por exemplo. Por exemplo, os vídeos do YouTube, como é que eles são importantes nesse sentido. Por exemplo, hoje, com a prisão do Queiroz, começou a circular de modo viral nas conexões de redes sociais online um vídeo do Bolsonaro Filho, quando ele era candidato a prefeito e ele passou mal durante o debate. Né? E as pessoas, algumas falando que não era de hoje, mas muitas compartilhando como se fosse uma coisa nova, porque cada ação ela é ressignificada num outro contexto temporal. Então, isso é fundamental, porque a gente vai deixando rastros de tudo que a gente faz. Por exemplo, no universo contemporâneo, como é o caso das deepfakes, né? Tem tutoriais na internet sobre isso. Uma pessoa pode pegar o meu vídeo aqui agora, mudar as minhas palavras, um take dele e viralizar num outro contexto. Né? A gente sempre pode fazer isso. A gente sempre pôde. A gente recontextualizava, tirava fragmentos do que a pessoa falava e recontextualizava, mas não de forma mediatizada, que passa a ter uma força muito maior, porque é mais crível. É mais crível ver a minha imagem falando alguma coisa do que alguém dizer que eu disse isso, né? Então, a questão da temporalidade, ela vai se sobrepondo, porque alguma coisa que já passou é ressignificada num outro contexto. Essa é a cara dessa dinâmica da lógica comunicacional contemporânea, que a gente chama de mediatização, que é o modo como, por exemplo, outra questão importante de alfabetização transmídia, que é como crianças e jovens vão deixando seus rastros, né? E depois isso vai ser, por exemplo, utilizado quando você for pedir um emprego, alguma coisa assim. Interessante. Só respondendo alguns comentários, gente. Essa live vai ficar gravada, então depois vocês vão poder acessar ela aqui no IGTV da UFMG. E também o momento merchan, que eu vi que alguém perguntou se a gente tem um grupo de Telegram. A gente não tem um grupo de Telegram, mas o UFMG tem um boletim UFMG que também está passando pelo Telegram. Então, se você quiser receber notícias, informes da universidade, é só clicar lá, procurar lá Telegram Universidade Federal de Minas Gerais e clicar para assinar esse canal. Professora, queria aproveitar para também puxar outra pergunta que eu acho bem pertinente assim, para o nosso debate, que a Bruna Cássio, ela pergunta o seguinte: vocês poderiam falar sobre ativismo digital e eleições municipais, considerando que elas estão chegando nesse momento louco? Esse é um tema interessantíssimo, porque vai ser absolutamente novo para todos nós. Eu acho que a gente nunca viveu um cenário desse. Uma coisa que é interessante é observar como que essa campanha vai ser feita. Né? Essa campanha ela vai passar por aquilo que era meio de comunicação periférico, vai passar a ser um meio de comunicação dominante, com certeza. E em um cenário de pandemia, a gente já viu que as ruas não estão alijadas do processo de ativismo. A gente observou isso, elas estão cada vez mais vivas. Mas o que faz as ruas vivas, é interessante observar isso, é como se fosse um campo de futebol. Essa já é uma discussão antiga, muito antiga, do século passado, do Gabriel Tarde, quando ele faria uma diferenciação entre público e multidão. É mais ou menos assim, o público do futebol, de uma partida, é muito maior do que o público que está do que a multidão que se aglomera no estádio de futebol, por exemplo. Então, o público de uma manifestação é muito maior do que a rua. Né? E ele é muito maior tanto do ponto de vista espacial, porque ele está em conexões de redes de conexões digitais, e quanto do ponto de vista temporal. E a gente já está aprendendo isso desde 2013, quando os eventos eram planejados pelas mídias sociais. E isso era muito interessante, porque nessa época eu acho que você ainda estudava. Na graduação, eu lembro, eu não sei se era nessa época, acho que não, acho que era antes. Um pouco Mas depois. eu lembro que era uma coisa interessante, porque
quando a gente dava aula à noite, por exemplo, se estava previsto um evento para acontecer na Antônio Carlos, na Avenida Antônio Carlos, muitas vezes as aulas eram canceladas, porque a gente não ia conseguir chegar. Então, isso aumentava, né, a envergadura desse evento, antes que ele acontecesse. Né? É o que o Grusin, o Richard Grusin, um autor que eu tenho pesquisado, que ele chamava de uma forma de mediação que ela era pré-mediada, chamava de pré-mediation. Né? Essa mediação, a envergadura dela cresce nas conexões de redes sociais online. Não apenas antes, quanto depois. É como você acabou de dizer, depois você pode continuar ver esse vídeo que está disponível no canal do YouTube. Né? Então, isso cresce a circulação para além do momento que acontece. Então, as manifestações de rua, elas têm esse caráter do presente, mas a ideia de presente vai se tornando dilatada na contemporaneidade. Então, a gente vai assistir essas eleições municipais de uma forma como nós nunca assistimos. Então, vai ser muito complicado pensar isso, porque, por exemplo, a questão das fake news vai ser cada vez mais importante que a sociedade esteja mais capacitada para lidar com essa questão do que é informação confiável ou não. Né? E isso, de novo, passa por uma forma de educação, que são as formas, por exemplo, de extensão que a universidade faz. Né? Uma forma que a gente chama de uma alfabetização para lidar com esse novo cenário midiático. Tanto que algumas pesquisas indicam que quem mais consome notícias falsas, nitidamente falsas, é um público mais velho. Né? Por quê? Porque ele tem menos compreensão dessas dinâmicas midiáticas contemporâneas. Uhum. E eu acho interessante porque, por exemplo, a gente está falando de mediações e de situações que são reais, mas a gente também está falando de empresas que possuem capitais, que possuem publicidade. No caso, Facebook, Twitter, WhatsApp, enfim, grandes companhias de rede social. E nisso caminha a nossa próxima pergunta, olha só, do Marcelo Lopes. Ele comentou que gostaria de saber um pouco mais sobre os algoritmos das redes sociais que guiam usuários para fortalecer crenças que a pessoa já tem, impactando em questões de intolerância, extremismo, etc. Qual que seria o papel desses algoritmos e dessa mudança também, né, de algoritmos o tempo inteiro para essa mediação pública? Tem uma linha de pesquisa, uma pesquisa francesa, que já está bem estabelecida, que chama teoria à-rede. O que eles pressupõem, por exemplo? Há várias linhas de pesquisas que trabalham com os algoritmos. Essa é uma delas. O que eles pressupõem? A indiferenciação ou a simetria entre a ação de humanos e não humanos na rede. Então, por exemplo, dá um exemplo bem clássico, assim, o Amazon ou o Spotify. Quando você efetua, por exemplo, uma compra no Amazon, os algoritmos começam a te recomendar. É mais ou menos como stream, Netflix, por exemplo. Eles te recomendam coisas próximas daquilo que você já está consumindo. Como que ele descobre? Porque os algoritmos, eles vão aprendendo com a sua ação em rede e a sua ação em rede vai aprendendo com os algoritmos. Por isso, há uma junção entre o que a gente chama de uma mente humana e essa mente artificial que vai compondo a ação cotidiana. Né? E a gente observa isso, por exemplo, isso é mais claramente observável no Twitter por causa dos Trend Topics. Né? Então, o que são os Trend Topics? São os assuntos mais comentados do dia. Lá na época do século XX ainda, a gente falava de um agendamento midiático, onde a imprensa, por exemplo, ela tinha o poder de pautar o que seria importante a cada dia por aquilo que ia nas suas manchetes, que ia nos jornais de cada dia. Hoje, o Twitter faz isso com uma força brutal, né? Tanto do ponto de vista global, que são os trends internacionais, quanto os nacionais. E isso vai pautando a conversação cotidiana. Por exemplo, a força de uma hashtag como Vidas Negras Importam, que já é uma subdivisão do Black Lives Matter, que vai aparecendo no mundo inteiro, né? Ela vai tendo essa força, primeiro, por causa dos algoritmos, e segundo, por causa das adesões. E o primeiro ou segundo não é um nível de hierarquia, é um nível de conjunção. Por isso que a gente tem que entender esse processo melhor. Por exemplo, quando você... vamos tentar entender isso. Quantas vezes cada um de nós passa pelo Google por dia?
Existe uma mediação mais centralizada, que é do Google. E quando você escreve uma coisa no Google e o Google te diz, você quis dizer aquilo, você sempre parte do princípio que o Google está certo e que você está errado. Né? Se ele te pergunta se a grafia não era aquela, você concorda com ele. Quem é que faz aquilo? São os algoritmos, que vai aprendendo com a ação cotidiana. Né? Quanto mais gente usa, mais ele aprende. E mais ele nos recomenda e mais a gente aprende com eles. Então, essa é a cara da dinâmica das redes contemporâneas. E não é só rede social, o Google faz isso. Né? Quando você faz uma compra qualquer pelo Google, depois lá no seu Facebook começa a te recomendar. Então, é um modo como as formas de consumo de informação, mas de qualquer produto hoje vão se articulando. Por exemplo, eu gosto desse exemplo porque uma vez eu fui num congresso de semiótica em Sófia, na Bulgária. E aí o Google começou a achar que eu ia toda semana para Sófia, porque todo dia me oferecia. Até que eu não parei de entrar, ele parou de me oferecer, mais ou menos assim. Né? Você procura alguma coisa, por exemplo, a gente já sabe o que vai acontecer com essas regiões perto de Belo Horizonte em julho. É só dar uma olhada no que está sendo buscado. Então, por exemplo, isso é uma informação importantíssima em termos de saúde pública. Né? Como é que a gente tem que começar a se preocupar com, por exemplo, o que seriam férias de julho, como é que as pessoas que estão cansadas de ficar na pandemia, como é que elas estão se organizando para sair do isolamento social. Né? Basta dar uma olhada no que está sendo buscado no Google, né, por georreferência, que a gente já sabe o tipo de política pública. Olha como é que isso é importante para a gente entender um planejamento mais amplo da sociedade hoje. Total. Eu também me pergunto, professora, qual que seria o papel dos bots e dos robôs, aqueles deliberadamente fabricados, né, nesse processo como um todo? Primeiro que os bots, né, essas ações automáticas, elas não são exatamente do mal. Bom ou ruim é o uso que a gente faz deles. Né? Por exemplo, os bots têm sido muito importantes para algumas ações automatizadas no jornalismo contemporâneo. Né? Isso é ótimo, porque libera as nossas mãos dos jornalistas para a gente fazer coisas mais importantes. Né? Aquele serviço automatizado ele pode fazer. Então, não tem nenhum problema com os bots. O problema é o uso que se faz, o uso do mal. Né? A tecnologia em si ela não é nem boa nem ruim. O que vai ser bom ou ruim é o uso que a gente faz dela. Os bots, eles têm sido... A gente tem investigado muito isso, inclusive quando a gente está pegando hashtags, por exemplo, e tal. E a gente se deparou com uma série de problemas. Porque eles, como eu disse, os algoritmos vão aprendendo com a nossa ação e nós com a dele, eles vão ficando mais sofisticados. Então, até um tempo atrás, a gente tomava como referência para identificar um bot se ele tinha atividade comunicacional prévia ou não. Então, era fácil. Você começava a buscar um perfil que conseguiu postar uma hashtag num curto espaço de tempo, 1 minuto, uma quantidade absurda de hashtag, você parte do princípio que aquilo tem um indício bastante forte de que é um bot. Aí você seguia a atividade comunicacional prévia, por exemplo, desse perfil, e via que ele não tinha atividade comunicacional prévia. Né? Então, ele estava mais facilmente identificado como ser bot. Porém, o que acontece? Só tem muito tempo que a gente está usando bot. Então, os bots mesmo, eles têm atividade comunicacional prévia. E eles vão se tornando cada vez mais próximos da gente. É uma coisa muito interessante, porque pensa, por exemplo, Matrix, né? Blade Runner. Os replicantes de Blade Runner são os bots de hoje. Né? Então, eles conseguem simular muito bem a ação humana. E vai ficando cada vez mais difícil para nós, por exemplo, da comunicação, definir critérios para diferenciar o que é um bot sofisticado de um não. A gente tem indícios, mas a gente sempre trafega numa arena muito, muito perigosa. Eu lembro, por exemplo, de uma vez eu estava dando uma aula sobre isso com uma aluna, que era minha aluna de doutorado, e hoje é uma grande parceira, Luciana Andrade, que a gente tem trabalhado junto há muito tempo. E eu me lembro disso, que ela estava falando sobre isso, e alguém na sala comentou que o trabalho, porque ele era estagiário, o trabalho dele era subir hashtag o dia inteiro. Então, era humano que simulava o comportamento de bot. Ele não servia para isso. São as fazendas de cliques. Né? Então, assim, isso vai ficando cada vez mais complexo na contemporaneidade para a gente conseguir entender isso. Por isso que é tão importante, volto a frisar, a questão da alfabetização transmídia para a sociedade como um todo. Isso não é só para alguns
pesquisadores ou profissionais de comunicação, é para a sociedade como um todo, para a gente se tornar mais crítico e mais perspicaz com o que a gente está consumindo e coproduzindo cotidianamente. Uhum. Professor, ainda nessa questão sobre fake news, chegou outra pergunta aqui da Julas BR. Ela pergunta: há como saber qual rede social online está sendo mais usada para a circulação das fake news? Você teria esse dado? Onde é que as fake news estão? Onde nós estamos. Isso funciona assim. Então, não é uma ou outra. São todas. Por isso que é uma dinâmica transmídia. Existe uma estratégia de comunicação. Então, por exemplo, ela começa, por exemplo, provavelmente, isso não é uma receita de bolo. Né? Você tem que seguir essa atividade comunicacional para entender. Mas a gente já sabe que uma das primeiras ações, por exemplo, em disparo automático, é tentar atingir trend topics no Twitter. Depois você começa a atingir grupos preferenciais, grupos públicos no Facebook. Atinge os disparos em massa de grupos públicos no WhatsApp. Isso é uma coisa complicada. O WhatsApp é uma grande caixa negra para a gente, porque a gente pode, por exemplo, ir lá nos grupos públicos. Mas o que a gente sabe? Onde que as coisas acontecem efetivamente? Nos pequenos grupos privados. Né? Porque não existe, como eu já disse, um ambiente midiático de um lado e a vida real do outro. A nossa vida é atravessada por esses ambientes mediatizados. Então, quantos grupos privados de WhatsApp cada um de nós não tem? Né? E eles, às vezes, têm uma função, eles se perdem, às vezes ele está silenciado, mas é uma quantidade absurda, né? De grupos maiores, grupos menores. Né? Então, por exemplo, quando a gente estava investigando a greve dos caminhoneiros, a greve dos caminhoneiros é um exemplo interessantíssimo nisso. Sempre esses movimentos orgânicos que emergem da sociedade são os melhores para entender esse cenário. Então, o que acontece ali? Eu acho que vocês vão se lembrar disso. Assim. Vez por outra, aparecia alguém que era identificado nos jornais como líder do movimento e reunia com o poder público e dizia que o movimento ia acabar e o movimento não acabava. Né? É um movimento orgânico, porque eles estavam se conectando nesses grupos privados. Então, isso, por exemplo, que vai diferenciar tão fortemente o movimento Black Lives de hoje do movimento Black Matter dos anos 60. Porque lá você tinha alguns líderes que representavam uma perspectiva global e hoje isso é pulverizado nas diversas plataformas. E as fake news, por isso é que elas são fenômenos contemporâneos. O fenômeno contemporâneo não é notícia falsa, isso sempre existiu. Existiu na imprensa, existiu... A lógica disso é a lógica da fofoca. Qualquer um que é do interior de Minas Gerais, a maior parte de nós aqui deve ser, sabe o que é uma lógica de fofoca, o famoso disqui no interior. A lógica é essa, mas é uma lógica mediatizada. Então, por exemplo, alguém tinha perguntado aí sobre as eleições municipais agora. Imagina isso no interior. Eleições municipais, a lógica do rumor, a lógica da fofoca espalhada no Facebook sem autoria e com um poder de viralização enorme. Né? Porque quem que publicou isso primeiro? Quem que falou? Né? Isso é uma das primeiras coisas de alfabetização transmídia, você tem que identificar a fonte. De onde que está vindo isso? Como que uma notícia tão catastrófica, nenhum meio de comunicação deu esse furo? Só o Zé Mané, seu amigo, que sabia disso, e mais ninguém sabia. Né? Então, assim, a teoria da conspiração é desse caldo de teoria da conspiração que emerge a viralização dos fake news. E o caldo disso é onde que as pessoas estão. Então, elas estão dispersas nas plataformas. Esse é o maior problema. Não dá para você focar numa mídia social. Você tem que focar numa dinâmica transmídia. E não basta focar só em quem está distribuindo de modo massificado. Você tem que fazer um processo de alfabetização para as pessoas não consumirem e participarem desse compartilhamento. E, professora, também queria pensar, como você já disse, né, que você acompanha isso há um tempo e também isso vem crescendo de uma maneira significativa agora, né, de umas semanas para trás. O que pode, essa é uma pergunta sempre difícil, né, mas o que você vê como tendência, o que a gente consegue prever daqui para frente desse assunto, quando a gente comenta sobre fake news, sobre ativismo digital, sobre todas essas questões? É sempre muito difícil fazer qualquer forma de futurologia, né? Ainda mais registrado mediaticamente, daqui a pouquinho, olha como é que ela errou. É Já sempre um passa. risco fazer isso. Mas eu vou falar o que eu acredito com base no que eu já venho pesquisando.
eu acredito que isso tende a crescer. E tende a crescer nessa perspectiva interseccional, de camadas de mediações que vão se sobrepondo. Então, os temas, eles perdem a relevância de um dia para o outro. Mas esses mesmos temas voltam conectados a outros temas de interesse ativista semelhante para frente. Então, a tendência é que isso que parece ser esse movimento de minorias, de direitos humanos, é que isso cresça cada vez mais na sociedade. E não apenas por uma questão de engajamento social nessa dinâmica de transmídia, que é muito forte, a forma de engajamento é cada vez mais nessa perspectiva, mas principalmente porque talvez passe a ser uma forma importante de sobrevivência da sociedade daqui para frente. Por quê? Porque as formas como a gente estava habituado a viver, elas já demonstraram que tudo pode parar de um momento para o outro. Então, não existe nada que não pare a máquina. A gente sabe que a máquina pode parar. A gente acabou de ver isso. Né? Quem imaginava que a máquina ia parar daquele jeito? A indústria de turismo ia parar do jeito que parou, né? De uma hora para outra. Então, a gente sabe que pode parar. E é provável. Por exemplo, nesse momento, a gente não está falando... A pauta da sustentabilidade está amortecida. Né? E, por exemplo, a questão do movimento negro emergiu a partir de um acontecimento isolado numa cidade dos Estados Unidos, ganhou uma repercussão enorme. Então, isso não é um modismo, é isso que eu estou querendo dizer. E é provável que a pauta da sustentabilidade, por exemplo, ela reapareça daqui a pouco, quando a gente tiver que sair da pandemia e a economia estiver destroçada. Né? Então, assim, o que a gente vai consumir? Né? A questão da mobilidade urbana. A gente já viu que dá para trabalhar de casa. A gente já viu que dá para fazer um monte de coisa de casa. Né? A gente já viu que dá para ficar alguns meses sem um salão de beleza, por exemplo. A gente já viu que dá para fazer um monte de coisa. Né? Então, assim, o que vai acontecer daqui para frente, na minha opinião, é que essas formas de interação social, que são cada vez mais permeadas pelas tecnologias, elas vão ser cada vez mais relevantes. Isso talvez pressione formas de política pública. Por quê? Porque os índices de exclusão digital seguem os mesmos índices de exclusão social. Então, é um desafio que a gente está tendo, por exemplo, na Universidade Federal de Minas Gerais agora, para o retorno das aulas, numa perspectiva semipresencial. Porque qual é a situação de conexão e de dispositivos de internet, de acesso à internet, por exemplo, que alunos, professores, técnicos têm no universo tão grande como é o da UFMG? Né? E a gente começa a pensar isso em termos mais amplos. Escola pública, né? Como é que vai ser isso? Como é que a gente vai lidar? Né? A gente está, por exemplo, talvez subutilizando televisões públicas, talvez a gente esteja subutilizando uma forma de comunicação que é super antiga, mas é super potente, que é o rádio. Né? Sim. Então, talvez a gente tenha que começar a pensar formas de compor narrativas, né? Que é isso que a gente chama de narrativa transmídia, né? Que possam estar relacionadas com sala de aula, com comércio, com várias outras situações que são essas da nossa lógica comunicacional contemporânea, que vai impactar, por exemplo, nas eleições agora do final do ano, mas vai impactar fortemente nas nossas formas de interação política daqui para frente, com certeza. Então, eu acho que isso tende a crescer cada vez mais, tanto as formas de ativismo, quanto aquilo que a gente chama de dinâmica transmídia. O Henry Jenkins ele costuma dizer que transmídia não é um substantivo, é um adjetivo. Por isso é uma lógica de comunicação, ela adjetiva alguma coisa. É o jornalismo que se torna transmediático, é a aprendizagem que se torna transmediática, é o ativismo que se torna transmediático. Por isso nós temos tratado isso como uma lógica da comunicação contemporânea, que atravessa as mais diferentes facetas. Por exemplo, é quase impossível você imaginar a política, as eleições, desvinculada das estratégias de comunicação. E essas estratégias vão estar cada vez mais permeadas por esses ambientes. Professora, a gente tem mais 8 minutos de conversa, porque como temos esse limite, né, da live de 1 hora do Instagram, a gente precisa finalizar antes disso. Então, eu queria te fazer uma última pergunta, que na verdade é a pergunta duas últimas perguntas, se der tempo. Mas uma primeira, uma mais breve, é uma pergunta do Gregory. Ele pergunta sobre indicações de livro sobre alfabetização transmídia. Você teria alguma?
Uai, eu vou fazer uma propaganda. Theory Development and Strategy in Transmedia Storytelling. É um livro que a Renira Rampaz Gambarato, professora da Yanshoot University, na Suécia, a Lorena Tarsi, que é professora do UniBH, e eu acabamos de escrever. A gente tem um capítulo só sobre isso, é um livro inteiro sobre dinâmica transmídia, e vai ser lançado pela editora britânica Routledge agora em julho. Mas fora disso, tem um grande especialista nesse assunto, não sou nem eu, nem a Renira, nem a Lorena, Carlos Scolari, professor da Universidade Pompeu Fabra, na Espanha, com quem eu fiz meu pós-doutorado, e a Lorena fez sanduíche de doutorado dela quando ela fazia doutorado comigo. Ele tem um e-book. É só procurar Transmedia Literacy no Google. E é um projeto que ele desenvolveu quando eu estava lá no pós-doc com ele, ele estava começando, que ele fez um grande mapeamento no mundo. E ele tem, inclusive, alguns kits que ficam disponíveis online. Então, acho que uma grande referência é buscar isso. Além disso, há vários outros projetos no mundo. Mas eu acho, assim, num momento rápido, assim, eu sugeriria primeiro ver o projeto do professor Carlos Scolari, que é uma grande referência sobre esse assunto e está disponível online. Perfeito, professora. Obrigado. Então, gente, acho que é isso. Infelizmente, a gente não pode continuar muito porque o tempo nos cobra, né? E eu queria ressaltar que esse é um novo formato que a gente está testando aqui no Instagram da universidade. Então, quinzenalmente, a gente vai fazer essas lives, então só nos acompanharem por aqui que a gente vai sempre divulgar sobre temas diversos da contemporaneidade. Hoje a gente esteve com a Jana Zamora, professora do Departamento de Comunicação Social da UFMG. Muito obrigado pela participação. E a próxima, talvez, vai ser com o Ricardo Takahashi, para comentar um pouco sobre a questão da testagem em massa da Covid-19, nesse contexto de pandemia. A gente pula da comunicação para a estatística, né, professor? É bem complexo. Daí, gente, queria comentar alguma coisa, professora? Sim, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, parabenizar pelo formato, está super bacana, pela condução que você fez, e agradecer a todo mundo que participou pela paciência e atenção. Foi ótimo. Obrigada pelo convite. Jane foi minha professora na graduação, gente, então está sendo ótima essa conversa aqui. Gente, só antes de finalizar, um recado um pouco triste, na verdade, é que hoje é um dia de luto para a universidade, porque faleceu na manhã dessa quinta o professor Tomás. O professor Tomás, ele foi reitor da universidade entre 94 e 98, uma pessoa incrível, assim, professor de ciências biológicas, que infelizmente foi vítima de um câncer nos rins e passou a falecer na manhã dessa quinta. O velório vai ser amanhã, então quem quiser mais informações, dá uma olhada lá no portal UFMG. E aqui a gente finaliza com essa sincera, breve e homenagem a esse professor incrível que a gente teve na universidade. Então é isso. Abraço para você, Giane. Obrigado pela participação. Abraço para todos vocês que nos acompanharam e até logo.